Fala pessoal, Capitão Cripto aqui com o primeiro vídeo do nosso canal e hoje eu queria responder a pergunta que muita gente se faz, muita gente faz essa pergunta para mim também, que é o seguinte: Bitcoin, o preço está lá nas alturas, superou todas as expectativas, ainda vale a pena investir ou eu estou chegando tarde demais? Então vamos lá, eu quero dar a minha opinião sincera, honesta, mas eu acho que cada um tem que fazer a sua própria pesquisa, então eu não quero que ninguém saia comprando Bitcoin sem antes pesquisar sobre o que é a tecnologia. Então, façam sua própria pesquisa, essa é a minha opinião. Se quiserem, levem ela em consideração, mas escutem, leiam também opiniões diferentes. Então, vamos lá. O que eu acho? Primeiro, eu vou olhar as coisas da minha perspectiva. Eu me considero um investidor no Bitcoin e nas criptomoedas. Eu acho que tem muito potencial para essa nova tecnologia. Essas criptomoedas estão mudando muito a forma como se faz negócio, estão mudando muito a forma como a gente enxerga o próprio dinheiro também. E eu acredito muito que elas vão revolucionar muita coisa no futuro. Então, partindo disso aí, eu acredito que o preço do Bitcoin não é nem um décimo do que ele vai ser daqui a alguns anos. Cada dia a gente percebe mais que dentro desse universo das criptomoedas, se a gente olha aqui, são mais de 1.300 criptomoedas. Nesse universo todo aqui, de todas essas criptomoedas, o Bitcoin ele está a cada dia tendo um papel mais específico, que é o seguinte: o Bitcoin está se tornando o ouro digital. Então, assim como o ouro, o Bitcoin está se tornando uma forma de guardar riqueza independente de moedas nacionais que, via de regra, são inflacionárias. Então, a gente tem, nós brasileiros vivemos o caso da hiperinflação. Eu ainda era muito pequeno naquela época, mas eu conheço muita gente, os meus pais viveram a época da hiperinflação, onde o seu dinheiro passava a não valer nada. Então, assim como o ouro hoje serve para isso, que parece que o papel do Bitcoin está chegando a se tornar o Bitcoin vai se tornar um ouro digital. E é um ouro digital que surgiu e tem demanda principalmente por pessoas como eu e como você que sinceramente não conseguem ver sentido em comprar uma barra de ouro ou de investir, enfim, investir em ouro. Para nós, o Bitcoin chega a ser algo que é até mais tangível do que o próprio ouro, ao menos essa é a impressão que eu tenho. Então, eu queria só quantificar isso pensando somente em uma das funcionalidades do Bitcoin, não é que está se tornando a mais evidente hoje, mas existem diversas outras funcionalidades que, por conta do avanço da tecnologia, acabaram saindo um pouco do Bitcoin, que ainda tem uma tecnologia um pouco mais arcaica, um pouco mais antiga, foi o primeiro de todos, e essas diversas tecnologias estão sendo usadas em outras moedas e o Bitcoin tem se tornado realmente uma forma de ouro digital, ao menos ao meu ver, hoje em dia, me parece que esse é o papel consagrado ao Bitcoin. Então, supondo somente que a gente compare o Bitcoin ao ouro, o que a gente vai perceber é que ainda tem muito espaço para o Bitcoin subir, muito. Então, se a gente olha aqui, por exemplo, o valor de mercado do Bitcoin hoje é cerca de 274 bilhões de dólares. Eu encontrei um artigo muito interessante que fala um pouquinho da questão do Bitcoin contra o ouro. Então, o que esse artigo explica é que se a gente pensar em toda a quantidade de ouro que existe no mundo, inclusive a quantidade de ouro que ainda não foi escavada, nós temos um valor de mercado do ouro, supondo, claro, que o valor seja o valor daquela época, de 103 trilhões de dólares. Isso significa dizer que o Bitcoin teria que subir 1.500 vezes, claro que era o valor daquela época. Esse foi um artigo que foi escrito há um mês, mais ou menos, então o Bitcoin, preço praticamente que dobrou, enfim, triplicou, então não é 1.500 comparado ao preço de mercado do Bitcoin hoje, mas ainda assim nós vamos chegar
a um preço talvez 500 vezes o que é o preço do Bitcoin hoje. Então, assim como esse artigo conclui que o Bitcoin ainda tem que crescer muito para chegar perto do ouro, a gente não está nem falando de passar do ouro, mas só para chegar perto do ouro, eu concordo com essa tese. Eu acho que o Bitcoin veio para ficar. Eu acho que o Bitcoin vai, em algum momento na história, substituir o ouro ou chegar muito perto disso, tomar alguma parte do valor de mercado do ouro. Isso eu acho que a gente está vendo muito claramente, está acontecendo. As pessoas, os millennials como eu, têm visto o Bitcoin realmente como um ouro digital, um ouro para a nova geração. Então, essa é a minha tese. Isso claro que é uma explicação muito simples assim, mas eu só queria dar uma ideia do que eu acho como investidor do Bitcoin. Eu queria dar uma ideia sobre o valor. Existem muitas teorias, claro, sobre como precificar o Bitcoin. Existe muita controvérsia sobre isso, mas essa é a minha opinião sincera como investidor sobre o Bitcoin. E a segunda coisa que eu queria abordar também é a perspectiva do trader. Então, você pode ser uma pessoa que, olha, eu não gosto, não sou tão interessado por tecnologia, mas eu acho que é uma oportunidade legal. Eu vejo que o preço está subindo. Será que eu consigo ganhar um dinheirinho? Eu coloco uns R$ 100, 200, eu consigo tirar uma graninha boa? E a resposta que eu vou te dar é que é um pouco mais complicado. Então, a gente vê que o Bitcoin subiu muito, muito mesmo nesse último mês e tem subido muito nos últimos anos. É uma coisa que, para quem trabalha, para quem entende de ações, ou trabalha no mercado de ações, ou em qualquer outro mercado financeiro do mundo, é algo inimaginável o que está acontecendo com o Bitcoin. É realmente fora de qualquer outro parâmetro. A gente teve aqui, em um mês, nós tivemos uma alta olha, de 5.000, US$ 5.500 para chegamos a uma máxima de 17.500. Então, tivemos um avanço expressivo no Bitcoin. Ao que parece, ainda existe uma tendência de alta no Bitcoin, e a gente vê isso tem muita demanda ainda, mesmo com o preço lá em cima, as pessoas compram, as pessoas estão comprando o Bitcoin. Existe muita demanda e tem claramente, durante todo esse ano, e talvez até durante boa parte da história do Bitcoin, uma tendência de alta. Eu não consigo ver exatamente onde o Bitcoin iria para baixo, iria reverter essa tendência. Nesse momento eu não vejo. Eu acho que, claro, as correções elas vêm e elas são normais. Então a gente dá uma olhada aqui, nós tivemos uma correção aqui, nós tivemos uma correção aqui também, tivemos uma correção nessa região, tivemos uma correção aqui. Elas são perfeitamente normais, mas em largo a tendência do Bitcoin ainda é de alta. No entanto, a pergunta que entra aqui é: ninguém quer ser a pessoa que comprou aqui em cima e aí o preço cai. Ninguém quer ser a pessoa que comprou aqui em cima e o preço despenca. Então, para aqueles que são traders, eu acho que a principal coisa é monitorar o preço do Bitcoin e perceber, de certa forma, os padrões que se tem observado no gráfico durante o tempo. Então aqui a gente pode olhar claramente o Bitcoin, por exemplo, ele tem usado as médias móveis como uma forma de suporte. Então aqui se a gente olha, ó, ele fez um suporte aqui e ele usou a média móvel de 100 dias como suporte. Voltou a subir. O Bitcoin novamente usou, olha, suporte claro aqui na média móvel de 100 dias. Depois nós tivemos aqui um novo suporte na média móvel de 50 dias. E agora o que a gente percebe? Ele se descolou completamente. Então a gente teve esse rally do Bitcoin aqui que se descolou completamente da média móvel. Olha para isso. Então o que acontece? A minha opinião é de que não tem jeito, você tem que ter uma certa correção. O Bitcoin vai ter que consolidar um pouco para que ele possa seguir um caminho saudável e subir novamente. Então, um trader que está aqui, qual é a posição? Você espera ele corrigir,
e você compra quando ele voltar a subir. Então, vamos lá. Se a gente olha aqui os padrões do passado, quem foram as pessoas que fizeram dinheiro? Foram as pessoas que compram. Aqui embaixo, por exemplo, olha, você vem, você compra aqui, comprou aqui na baixa, deixa ele subir e você faz a sua venda. Então você compra, por exemplo, aqui na baixa também, deixa ele subir e você vende o seu lucro, você tira o seu lucro. Para aqueles que querem, que são um pouquinho mais conservadores, não é? Tem pessoas que preferem esperar ele romper o novo topo e aí você entra. Então eu vou dar um exemplo aqui. A hora para entrar, por exemplo, nesse caso aqui, olha, seria aqui. Então, o Bitcoin, por exemplo, aqui fez um topo, desceu, podia ter comprado aqui, mas você não quis para ter segurança, você não sabe se ele vai cair ainda mais. Então, beleza, eu vou fazer o seguinte, eu vou esperar ele confirmar. Então aqui ele bateu, olha, nesse dia ele bateu exatamente e aqui ele subiu, ele passou o topo anterior, que estava em 7.872 dólares. Passou o topo superior, você pode entrar aqui sem medo. Bom, sempre tem um risco, mas em tese o gráfico te ajuda. Espera um pouquinho, olha o rally que ele deu. Olha o rally que o Bitcoin deu. Então, para quem é trader, aí me parece que ainda existe uma oportunidade de fazer ganhos rápidos com Bitcoin. Claro que você tem que olhar para o gráfico, você tem que entender o que está acontecendo. Nesse momento, por exemplo, o Bitcoin está um pouco estendido, na minha opinião. Então, se eu fosse um trader, eu pessoalmente não entraria nesse nível de preço. E, sobretudo, pelo fato de que ele está sobrecomprado aqui pelo RSI. Então, essa é a minha opinião. Para quem não entende muito ainda de análise técnica, a gente vai pelo meu canal passar por tudo isso. Vamos analisar tudo passo a passo. Eu vou mostrar um pouco dos indicadores que eu uso, falar sobre as outras moedas, o Bitcoin, o Ethereum, o Ripple, todas as outras moedas. Então, eu estou falando grego por enquanto, mas para quem não tem experiência vai entender mais para frente. Então, essa é a minha opinião, Bitcoin, tanto do ponto de vista de um investidor, eu acho que ainda vale a pena. Óbvio, cada um tem que fazer a sua própria pesquisa, não me confiar em mim cegamente, mas eu sou muito otimista quanto ao Bitcoin, quanto à tecnologia do blockchain, quanto às criptomoedas em geral. Tenho muito das minhas finanças pessoais no Bitcoin, nas criptomoedas. Então, como trader, eu acho que o momento agora exige um pouco mais de cautela. Então, eu não acho que dá para comprar Bitcoin no momento em que ele está agora, no valor em que ele está agora. Vale esperar um pouquinho mais, ver como ele vai corrigir, não é? Isso aqui está muito estendido. Olha para esse rally aqui. A gente subiu, olha, de 5.760 até 17.400. É muito, assim, é algo que eu nunca vi na minha vida. Então, a gente está falando de mais de 3 vezes, a gente está falando de mais de 300% em menos de um mês. Olha, dia 12 de novembro e hoje a gente tem aqui dia 14 de dezembro. Então, 1 mês e 3 dias. É algo assim que tem que ter uma correção, é saudável ter uma correção. Então, eu não entraria no momento agora, eu esperaria um pouquinho, eu ficaria cauteloso, mas a médio a longo prazo, eu acredito que o Bitcoin vai continuar. Eu acho que existe a possibilidade, o Bitcoin, como eu falei, tem uma tecnologia um pouco mais ultrapassada, mas ele tem uma marca muito forte. As pessoas que entram no mundo das criptomoedas entram através do Bitcoin, então isso tem um valor muito forte na demanda da moeda e no preço da moeda também. Então eu acho que no médio prazo o Bitcoin vai continuar subindo, vai ter com certeza algumas correções no caminho, sem dúvida, como a gente teve lá no ano de 2014 também, 2013, 2014 não foi um ano muito bom, mas em geral eu acho que vai continuar subindo. Eu sou muito otimista quanto ao Bitcoin. Então,
Esse foi o primeiro vídeo aqui do canal do Capitão Cripto, gente. Se vocês gostaram, se inscrevam. Vou trazer muito mais conteúdo ainda sobre Bitcoin, sobre criptomoedas. Vamos falar muito sobre as outras criptomoedas. Vamos falar um pouco de análise técnica também. Vamos falar de análise fundamental das moedas, para que elas servem, o que elas fazem. Vamos fazer um passo a passo sobre como comprar Bitcoin e outras criptomoedas. Então, se você gostou, deixa o seu like, se inscreve. Se você tem algum tema que eu possa cobrir, se tem interesse que eu cubra, coloca nos comentários também, com prazer, eu vou responder assim que puder. Tá bom, gente? Muito obrigado, um abraço.